Olá pessoal, professor Mário. Antes de a gente entrar efetivamente nos processos de configuração do roteamento dinâmico, vale a pena a gente entender os tipos de algoritmos, como eles são categorizados dentro do roteamento dinâmico. Bom, pessoal, no vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição do vídeo, a gente trabalhou com roteamento estático. Então, naquela oportunidade, naquele exercício, o administrador de redes ele precisava configurar as rotas remotas em cada um dos roteadores. E aí foi possível, né, a comunicação entre as subredes de cada roteador. Nós temos a possibilidade de utilizar o roteamento dinâmico, né, que não necessita dessa configuração manual de rotas. Imagina em um ambiente muito grande, com uma alta escala, do ponto de vista prático, a adição de rotas manuais ela acaba sendo inviável. E é por isso que a gente usa protocolos de roteamento dinâmico. Dessa forma, pessoal, os protocolos de roteamento dinâmico eles são categorizados de acordo com a lógica de funcionamento. Então a gente tem, né, o primeiro tipo, né, de vetor distância e um outro tipo chamado estado do enlace. Então, de acordo com como eles funcionam, eles são categorizados nessas duas possibilidades. Os algoritmos de roteamento dinâmico que são baseados em vetor de distância, eles vão preocupar com a distância, o próprio nome já nos diz, entre uma origem e o destino. Vou colocar aqui um computador. Entre uma origem e um destino. Então, se a gente olhar aqui na figura, algoritmos que preocupam com a distância, eles vão olhar qual caminho é menor entre o PC1 e o PC2. Então, eu posso vir por esse caminho aqui de cima, né, passando PC1, R1, R3 e PC2, ou fazer o caminho PC1, R1, R2, R3, PC2. A distância, então, em redes de computadores, na visão dos roteadores, é a quantidade, então, de roteador que eu vou precisar passar entre uma origem e um destino. Então, claramente, a gente percebe que aqui em cima, né, eu passando pelo PC1, R1, R3, chegando no PC2, eu tenho aqui dois roteadores, o R1 e o R3. Nós temos dois hops, ou dois saltos. A distância é igual a 2. Nesse caminho de PC1 a PC2. Se eu fizer o caminho aqui por baixo, passando pela R2, eu vou passar por aqui, né, e chegar até o PC2. Então eu tenho o primeiro salto R1, depois segundo salto R2, terceiro salto R3, chegando no PC2. Então o caminho aqui por baixo, ele tem 3 saltos, 3 hops, como é chamado comumente em redes de computadores. Então, algoritmos de vetor distância, eles preocupam-se minimamente, de forma simplista, né, com a distância, com a quantidade de hops que o pacote vai ter que alcançar, né, ele vai precisar para sair de uma origem e chegar no destino. Então aqui por cima, esse caminho PC1, R1, R3, PC2, seria a melhor rota, seria a rota que ia ser inserida na tabela de rotas, num algoritmo, né, nos protocolos que usam a ideia de vetor distância. Né? O RIP, ele é um exemplo de protocolo de roteamento dinâmico que faz esse tipo de abordagem. Então ele vai escolher a rota aqui de cima, PC1, R1, R3, PC2, para ser inserido na tabela de rotas. A gente tem que lembrar, pessoal, que quando um pacote chega no roteador, ele vai chegar no primeiro roteador aqui, a gente entendeu nas últimas aulas que o roteador vai calcular para cada rede de destino todas as rotas. E ele vai armazenar essa informação numa estrutura de dados dentro do próprio roteador. Ele armazena todas as rotas dentro da RIB, né, que é uma estrutura de dados Routing Information Base. E ele vai pegar a melhor rota dentre todas essas rotas para cada rede e vai colocar a melhor rota dentro da FIB, que é uma outra estrutura de dados chamada Forwarding Information Base. Essa estrutura de dados está no plano de caminhamento. Ele vai pegar essa melhor rota e
essa melhor rota dentro da FIB é o que a gente vê quando a gente dá o comando dentro do roteador, né? Show IP route, né? A gente vai ver a melhor rota para cada rede. Então, para o RIP, que é um algoritmo de roteamento dinâmico de vetor de distância, ele vai colocar na FIB, né, dentro da tabela de rotas, essa rota aqui de cima. Porque ele simplesmente olha quantidade de saltos que são necessários para sair de uma origem e ir para um destino. Note que o algoritmo é bem simplista. Se você olhasse para essa figura, né, e verificasse aqui que no caminho de baixo a gente tem links entre os roteadores com velocidade maior, neste caso aqui entre R1 e R2, R2 e R3, nós temos aqui uns links de 1 gigabit por segundo. Note que é um link muito mais rápido que de R1 para R3, que é um link de 100 megabits por segundo. Então esse link aqui entre R1 e R3 é 10 vezes mais lento que o link entre esses roteadores R1, R2, R2 R3. Então você dificilmente escolheria essa rota aqui, apesar de ela ser menor, como melhor rota para sair do PC1 para o PC2. Essas rotas aqui de baixo, por ter links, largura de banda maior, pode ser que o tráfego chegue, né, e ele vai chegue mais rápido no destino. Né? Se a gente fizer uma analogia com a gente dirigindo, né, de uma cidade A para uma cidade B, nem sempre uma cidade que tem uma distância menor, eu consigo chegar mais rápido nela. Né? A gente tem que analisar outras variáveis na pista, por exemplo, se a pista tem boas condições, se ela não está esburacada, se ela tem várias faixas para os carros poderem trafegar. Imagine que a cidade que está mais perto, a pista é uma pista de terra. Então possivelmente eu vou demorar mais tempo, apesar do caminho ser menor, para chegar na cidade de destino. A mesma ideia é aqui nessas questões, pensando agora em algoritmos que trabalham pensando no estado do enlace. Então eu não vou mais pensar somente na distância entre a origem e destino. Eu vou pensar qual é o estado do enlace, qual é o estado do link entre os roteadores. Né? Qual link é o melhor? Isso vai variar de protocolo para protocolo, mas basicamente esses protocolos que olham o link para decidir qual que é a melhor rota, eles fazem aqui uma média, né, desses links, dessas taxas de velocidade, e aí aqui a gente tem exemplos com links iguais, né, de 1 gigabit por segundo, mas vai ser limitado, né, ao link com menor taxa de transferência. Né? Nesse caso a gente tem links iguais, então aqui o link, aqui o gargalo, não existe gargalo, né? O gargalo aqui é o próprio tamanho do link, 1 gigabit por segundo. Aquele que tiver maior largura de banda, né, por exemplo, será a melhor rota. Então neste caso aqui, algoritmo de estados de enlace, ele vai perceber que o caminho de baixo é um caminho melhor para chegar no destino do PC1 para o PC2, porque possui links com largura de banda de 1 gigabit por segundo, sendo que o caminho de cima, PC1, R1, R3, PC2, a largura de banda é 100 megabits por segundo. Tá? Pessoal, do ponto de vista do mercado, né, existem outros protocolos, tá, pessoal? Aqui a gente falou da largura de banda de protocolos de roteamento dinâmico que olham, né, a largura de banda, mas também existem alguns protocolos que olham qual é o grau de congestionamento dos links. Como o nome diz, né, ele vai olhar o estado do enlace, o estado do link. E essas abordagens vão variar. Do ponto de vista do mercado, a gente tem alguns representantes de algoritmos vetor distância e algoritmos de estado de enlace. O principal padrão aberto de vetor distância é o RIP. Ele é um padrão aberto, é publicado pelo ITF. Qualquer fabricante pode implementar o RIP dentro do seu roteador. A mesma coisa acontece com o SPF. O SPF é o principal representante de algoritmos de estado de enlace. Outro representante aqui também, dentro dos algoritmos de estado de enlace, é o EIRGP, que é o acrônimo de Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ele tem um bom desempenho e é bem aceito pelo mercado também. Antigamente ele era proprietário da Cisco. Né? Antigamente somente os roteadores Cisco poderiam implementar o RGP, mas hoje a gente já tem parte dele aberto, né? Como um padrão na internet. Então, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai perceber, implementar esses algoritmos, né, de vetor de distância e de estado de enlace. Mais um detalhe para a gente finalizar a aula de hoje
Os algoritmos de roteamento dinâmico, eles são classificados, né? Aqueles que são classiful, são aqueles protocolos de roteamento que têm ciência da ideia de classes de subrede. Aí a gente tem que lembrar do conceito de classes, né, de subrede, onde a gente tem aqueles padrões bem definidos, né, uma classe A, que é um /8, né, os 8 primeiros bits são 1. A classe B, que tem um /16, os 16 primeiros bits são 1 e os outros 16 são 0. Então, e um endereço classe C, onde eu tenho um /24, os 24 primeiros bits, ou seja, os 3 primeiros octetos são igual a 1, somente o último octeto é igual a 0. Protocolos que têm ciência das classes subredes, o heap é um protocolo classiful. Então, se eu for configurar o heap, eu tenho que usar essas classes bem definidas, classes /8, ou /16, ou /24. Algoritmos que têm uma maior liberdade com o uso de subredes são classless. Ou seja, eles não trabalham com esse conceito de máscara padrão, de classes de endereçamento IP. Eu posso trabalhar com máscaras de subrede com tamanho variado, que a gente chama de VLSM. Então, os representantes são o SPF e o EIGRP. Eu coloquei um asterisco no EIGRP porque o próprio protocolo, ele por padrão, ele é classiful, né? Mas a gente pode configurar esse protocolo tornando classless, né? E aí eu tenho uma melhor aproveitamento desse protocolo por não ficar preso, né, às máscaras de subrede padrão, né, o /8, /16, /24. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido sobre os tipos de protocolo, né, de roteamento dinâmico, como eles trabalham, né. A partir dos próximos vídeos a gente vai trabalhar a configuração do heap, do OSPF e do EIGRP. Tudo bem, pessoal? Valeu e até a próxima!